Vamos fazer essa delícia de pão de queijo liquidificador Romeu e Julieta? Ou coisa boa! Vamos fazer? Recebi direto de Minas queijo. E óbvio que vamos fazer receitas com ele. Vou fazer uma receita mais prática para as férias, pra gente não perder muito tempo. Me perdoem, meus queridos mineiros. Não vou fazer um pão de queijo como vocês, fazendo cura e tudo mais. Mas eu já fazendo de jeito de liquidificador e com goiabada. É delícia para as mães desesperadas que têm os filhos em casa. Vamos fazer um jeito bem prático e muito gostoso. Eu vou pegar essas forminhas aqui, até fiz uma, vou fazer de novo. Já vai óleo, já vai queijo, várias coisinhas no nosso pão de queijo. Mas, para não termos nenhum probleminha e ele ficar grudando, eu vou colocar um pouquinho de desmoldante em cada forminha. Essa forminha aqui, ela é vendida como forma de petit gâteau. Tem uma grande e tem uma pequena. Essa aqui é a grande. Eu vou usar ela. Ficou perfeito, ficou grandona e tal. Amei. Dessa forma que eu coloquei aqui. Aí eu vou colocar, se você não tiver desmoldante, pode colocar um pouquinho de manteiga, untar ela. Porque aí não vai grudar nenhum pão de queijo. Desmoldante mais prático. Então unta todas bonitinhas. Deixa tudo preparadinho na sua forminha pra gente depois fazer a nossa massa. Você pode colocar meia cura, canastra, até mussarela para fazer esse nosso pão de queijo de liquidificador. Como eu recebi vários queijos, eu vou juntar vários queijos, então dá certo também, beleza? No final, eu vou colocar queijo, pode ser queijo ralado ou queijo mussarela em cima, beleza? Queijo ralado que a gente fala é o queijo parmesão. Vou colocar aqui no liquidificador 2 ovos. E sempre abro os ovos separadamente para não acontecer nenhum acidente. Aqui embaixo tá todas as informações de quantidade de ingredientes que eu tô usando. Se você não tiver balança, vamos nas xícaras. Mas era ideal a balança para você sempre fazer certinho, da mesma forma que você fez o primeiro. Com a balança fica mais certo de você fazer o mesmo sabor, a mesma quantidade. Polvilho. Azedo ou doce? Fiz já testes, tanto só com doce, só com azedo e com os dois. Ficou muito bom. Então, se caso você não tiver, tem suas particularidades, né? Muito sutis, mas dá certo também. Então, você não acha por aí o azedo, pode usar o doce. Se você não acha o doce, pode usar o azedo. Se você tem os dois, junta os dois. Eu vou juntar os dois. Então, polvilho. Esse aqui é o doce. E o azedo. Óleo. Leite. E agora o queijo. Eu vou colocar alguns, né, que eu recebi junto. E a receita em si, você coloca uma xícara. Mas se colocar mais, não tem problema. Que é o caso que eu vou fazer aqui. Vou colocar um pouquinho mais de queijo, que eu gosto de bastante queijo. Mas assim, a quantidade que eu vou colocar na receita pra vocês. Pelo menos o mínimo, não deixe de colocar. E se você colocar um pouquinho mais, não tem problema. E depois a gente vai finalizar com mais queijo em cima. Então vai ficar bem queijudo. Lembra que quando a gente coloca xícara, se eu coloco ela assim, tem bastante ar dentro, né? Tem bastante espaço. Então, se você não tiver uma balança, você pode colocar uma quantidade muito menor. Então, compacta mesmo na xícara, que nem essa daqui que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui e vou compactar pra vocês terem uma noção de quanto que a gente tem que colocar se você não tiver uma balança, tá? Aqui, ó, parece que eu já passei uma xícara, mas eu vou compactar aqui, ó. Ainda falta um pouco. Deu uma xícara. Mas uma xícara deu mais ou menos 160 gramas. Eu vou colocar umas 200. Agora sim, o astro principal, o queijo. Essa receita você vai colocar uma pitadinha de sal. Mas se seu queijo for muito salgado, é bom você evitar até colocar o sal. Se ele não for, ele for mais neutro, pode colocar um pouquinho de sal. Ou você bate, dá uma experimentadinha. Se você sentir que precisa de sal, você coloca. Agora vamos bater. O meu ficou um pouquinho mais denso do que o normal, porque eu coloquei muito queijo. Prontinho, ó. A nossa massa, ela fica densa mesmo, tá? Também coloquei bastante queijo. Se você tiver um liquidificador muito fraquinho, coloca o queijo extra depois. E aí dá uma misturadinha também, tá? Caso você achar que não vai ficar muito pesado. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha goiabada. Vou cortar ele em filetinhos pra gente colocar no meio. E também ralar o queijo mussarela.
Você pode misturar queijo, parmesão e mussarela para colocar em cima, também fica bem gostoso. Eu vou colocar só a mussarela. Então a gente vai ralar a mussarela e cortar a goiabada e vamos montar nosso pão de queijo Romeu e Julieta. De liquidificador, muito prático. Para vocês terem uma noção. Eu vou cortar a goiabada, eu não quero que ela passe do tamanho. Então assim, se pelo menos eu colocar ele do tamanho da minha travessinha, é o ideal. Apesar de que o meu pão de queijo ele vai crescer, ele vai ultrapassar. E aí seu forno também, quando você for colocar, eu tô colocando a grelha lá em cima, ele vai grudar. Então lembre-se que ele você vai colocar uma quantidade de massa aqui, ele vai crescer, ultrapassar, ele vai ficar aqui, nesse tamanho. Então é algo alto. Não vai assar e colocar na grelha ali em cima e depois grudar no seu forno. Vou cortar aqui. Se você gosta muito de goiabada, quiser pegar uns pedaços assim, pode colocar. Não gosto muito de goiabada, não quero nem goiabada, não coloca. Ah, mas eu gosto de marrom glacê. Coloca. É gostoso também. Marrom glacê fica muito bom. Aí ele fica menos doce. O que eu acho que é mais ideal seria pedaços assim, ó, tá vendo? Não é tão grande, mas ele é compridinho. Vou colocar ele praticamente aqui, ó. Ele vai ficar nesse meio aqui. Vocês vão ver como eu vou montar. Você pode também colocar a goiabada depois também. Pode assar sem a goiabada, não tem problema. É que esse aqui fica mais prático, já fica direto. Agora a gente vai montar. Lembre-se que ele é denso mesmo. Então eu vou colocar nas minhas forminhas. Então tenta colocar bem no meio, para não ficar espalhando, caindo ele fora. Ele vai crescer bem uniforme. Essa quantidade que eu fiz aqui, ele dá equivalente a 12 pães. 12 pãezinhos nessa grossura, desse tamanho aqui. Então dependendo da sua travessa, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos dividir a massa nas forminhas. Ela vai ultrapassar um pouquinho da metade, mas não é muito. Se você quiser colocar até menos goiabada, pode ser também, tá? Coloca a goiabada no meio, aí o nosso queijo em cima, e aí vamos o quê? Vamos assar. Voilá! Que coisa linda! Fica grande, falei pra vocês, né? Alguns, exagerei. Gente, vocês podem colocar a goiabada se vocês quiserem, não tão grande, mas colocar ela até lá dentro, tá tudo certo também. Vamos informar. Gente, isso aqui é muito quente, muito quente. Então, de preferência, pega alguma coisa que você possa segurar aqui, ó, sem problema. Goiabadinha aqui dentro. Eu vou só dar uma... Ele vai murchar, é normal, tá? Ó, tirei do lado. Quer mesmo? Olha! Que lindo! Vou desformar. Eu quero comer ele não tão pelando, mas quentinho. Se não tiver a goiabada, é mais fácil de soltar, ó, porque às vezes a goiabada que gruda. Olha. Vou mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem. Tá quente. Ó. Pão de queijo de liquidificador. Vou fazer. Delícia. Com goiabada. Romeu e Julieta. Você pode colocar mais depois. Abre, coloca mais se você quiser. Olha aqui. Pra vocês verem. Pão de queijo. Goiabada. Tudo no liquidificador, super prático de fazer. Vamos fazer. Ai, que delícia. Calma, mulher. Que é minha língua. Se aquete, espere um pouquinho esfriar e sim você vai se deliciar nessa belezura. Mas vai com calma. Muito bom, se você não queimar a língua. Muito bom. Só que a goiabada tá muito quente. Tem a possibilidade de você fazer de uma vez? Tem. Mas também qualquer coisa você pode não colocar a goiabada, cortar e colocar a goiabada depois. Aí você não precisa ficar esperando esfriar, que nem eu aqui, pra não queimar a língua. Mas vale a pena das duas formas. Goiabada, marrom glacê. Fica muito bom. Qualquer doce que você colocar. Doce de leite também. Se você quiser, abre e coloca doce de leite. Isso aqui fica bom demais. Certeza que você vai gostar. Faz aí. Queijo goiabada. É um casamento muito bom, né? Acho que vai salvar sua pele nessas férias. Faz aí. Depois me conta o que você achou. Até o próximo vídeo.